Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, nosso 11º encontro. Vamos trabalhar João capítulo 2, versículo 18 a 29. É dedicado à igreja de Tiatira. Vamos ouvir então o nosso texto. Depois nós vamos dar continuidade à nossa reflexão. A igreja de Tiatira. Escreva ao anjo da igreja de Tiatira. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze em brasa. Conheço sua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as suas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Mas há uma coisa que eu reprovo. Você nem sequer se incomoda com Jezabel, essa mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo carne oferecida aos ídolos. Já dei um prazo para ela se converter, mas ela não quer largar a sua prostituição. Vou lançá-la num leito de doença, e aos que cometem adultério com ela vou lançá-los numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Farei também com que os filhos dela morram, para que as igrejas fiquem sabendo quem sou eu. Conheço bem dentro de cada um os rins e o coração. Vou retribuir de acordo com a conduta de cada um. Sei que muitos de vocês em Tiatira não seguem essa doutrina, não conhecem as profundezas de Satanás. Como dizem eles, sobre vocês eu não coloco outro peso. Mas fiquem firmes naquilo que já têm, até que eu venha. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O vencedor governará com cetro de ferro, podendo quebrar as nações como vasos de barro. Pois também eu recebi do Pai esse poder. Vou dar ao vencedor também a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, agora nós vamos trabalhar aquilo que é referido a uma das 7 igrejas, a igreja de Tiatira. Versículo 18. Escreva ao anjo da igreja de Tiatira. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze em brasa. Nesta carta a Tiatira, Cristo vai elogiar a igreja por sua vida ativa, mas tem contra ela o fato de tolerar a profetisa Jezabel, que com sua influência conduziu a comunidade igreja a uma aliança profana com as doutrinas e práticas pagãs. Essa cidade, das 7 igrejas, era menos conhecida. Tiatira era um centro que crescia em prosperidade. Era um centro de grandes números de artesãos de lã, linho, curtidores, fabricantes de tentos, oleiros, artesãos de couro, artífices em bronze. No livro dos Atos, encontramos sua vendedora de púrpura. Atos, capítulo 16, 14. O deus guardião da cidade era Tirímenos. Era o nome local para o deus Apolo, deus grego do sol, patrono dos artesãos. No versículo 18, o Filho de Deus diz ao anjo da igreja de Tiatira: Jesus, o Cordeiro imolado, é o Filho de Deus. Aqui temos uma oposição ao deus Apolo, Tirímenos, que se fundiu com a adoração do imperador. O imperador era considerado a encarnação de Apolo, que fazia com que os imperadores fossem chamados filhos de Zeus, o Deus Supremo.
O Apocalipse quer nos dizer que o imperador não é filho de Deus, encarnação de Apolo, porque o verdadeiro filho de Deus é Jesus Cristo. O filho de Deus é o ressuscitado, o cordeiro imolado. Então, aquele que foi crucificado é também o ressuscitado. Ele é o filho de Deus, não o imperador. Jesus Cristo, o filho de Deus, tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze em brasa. Encontramos essa visão no livro de Daniel, nos capítulos 10 até o capítulo 12, onde o ser celestial aparece com os olhos como uma tocha de fogo e seus braços e pés como o brilho do bronze brilhante. Os olhos como chamas de fogo sugerem o penetrante poder de Cristo para discernir os sedutores, né? E também os enganadores, adeptos de Jezabel e a própria Jezabel. E distinguir que eles estavam sendo arrastados por seus perniciosos ensinamentos. Nada escapa ao olhar de Jesus, o Filho de Deus. Versículo 19. Conheço sua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as suas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Cristo ressuscitado sabe quais são as obras que caracterizam a igreja de Tiatira. São obras de fé, amor, serviço, perseverança. Fé, amor e serviços, dedicação, diaconia, serviço, são forças que motivam a vida cristã. A perseverança e as obras são maiores que as primeiras. As últimas são melhores que as primeiras. Eles vivem mais intensamente agora do que quando começaram. Vimos que a igreja de Éfeso havia perdido a caridade. Em Tiatira, o amor cresceu, vivendo mais que no princípio, em que começaram a crer. Versículo 20. Mas há uma coisa que eu reprovo. Você nem sequer se incomoda com Jezabel, essa mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo carne oferecida aos ídolos. O grande problema de Jezabel é essa busca de adaptação do cristianismo ao mundo greco-romano e, ao comer carne aos ídolos, essa realidade desse sincretismo religioso. A prostituição está ligada à idolatria. Tiatira era uma cidade cuja vida econômica estava dominada por grupos de artesãos, onde as práticas pagãs se tornaram critérios para fazer parte destes grupos. Os cristãos eram chamados para serem aceitos na comunidade da cidade, para participar numa refeição comum em honra às divindades pagãs. A recusa de participar dessa convenção significava isolamento social, significava dificuldades econômicas, que acompanhava a recusa de participar da vida social. No fundo, funcionava como uma exclusão social. Provavelmente, Jezabel, que atribuía a si mesmo o ministério da profecia, afirmava, já que os ídolos nada são, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, os cristãos não deveriam suportar privações e poderiam se sujeitar aos cultos dos artesãos, dar um jeitinho, né? Porque vai fazer aquele culto, mas aqueles deuses não existem, então não tem problema. Jezabel era uma mulher importante e queria dar um jeitinho para os cristãos de Tiatira serem acolhidos na sociedade pagã. E promove, então, uma tolerância às práticas pagãs. Ela, para impor sua autoridade à comunidade cristã de Tiatira, atribuía para si mesma e reivindicava o dom da profecia. Versículo 21. Já dei um prazo para ela converter, mas ela não quer largar a sua prostituição. A fornicação de Jezabel
estava disposta a não arrepender, né, na sua aliança adúltera com o mundo pagão. Foi-lhe dado um tempo para que ela se convertesse, mas obstinada em seu pensamento, ela se recusou. O cristão não podia aceitar esta infidelidade para com Jesus Cristo e sua fé. O cristão não podia aceitar o sincretismo, né? A comunidade cristã não poderia aceitar esta união com o mundo pagão, cultuando seus deuses. No Antigo Testamento, o culto aos ídolos, aos deuses, era uma prostituição. Se deixava o esposo, Javé, para servir outros maridos, deuses. O Deus da aliança, Javé, era trocado pelos falsos deuses, que nada fizeram por Israel nem pela igreja. A prostituição de Jezabel era misturar a fé cristã com os deuses pagãos, seus banquetes com carnes imoladas aos ídolos. E era uma das proibições que o Concílio de Jerusalém proibiu aos cristãos, lá no livro dos Atos, capítulo 15, versículo 22. Vou lançá-la no leito de doença, e os que cometem adultério com ela, vou lançá-los numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Jezabel e seus adúlteros, idólatras, colaboradores, estão próximos a receber um severo castigo. A falsa profetisa ficará enferma, e quem a apoiar irá sofrer intensamente. A enfermidade, entendida como castigo pelo pecado, era um ponto de vista amplamente aceito naquela época. Os colaboradores de Jezabel eram os membros da igreja, que foram arrastados por ela, e o prazo para arrependimento passou, embora eles ainda tenham possibilidade de conversão. Versículo 23. Farei também com que os filhos dela morram, para que as igrejas fiquem sabendo quem sou eu. Conheço bem dentro de cada um os rins e o coração. Vou resistir de acordo com a conduta de cada um. Os filhos de Jezabel são aqueles que abraçaram as doutrinas de sua mãe espiritual. A morte dos filhos de Jezabel é uma referência aos governantes da Samaria que assassinaram os 70 filhos de Acabe e enviaram suas cabeças a Jezabel em balaios, segundo o livro de Reis, capítulo 10, versículo 1 a 11. Então tem uma referência ao Antigo Testamento. O iminente castigo demonstra que aquele que O iminente castigo demonstra que aquele que prova as mentes e os corações, né, conhecia plenamente aqueles que são culpados. O próprio Jeremias afirmava: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas obras. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Versículo 24. Sei que muitos de vocês em Tiatira não seguem essa doutrina. Não conhecem as profundezas de Satanás. Como dizem eles, sobre vocês eu não coloco outro peso. A presença de Jezabel revela um falso profetismo que ensina e seduz, convidando à idolatria e à prostituição, as festas sagradas, tomados em sentido profético. Os cristãos enganados não experimentam as profundezas de Deus. Aqueles que se deixam conduzir por Jezabel experimentam as profundezas de Satanás, descobrindo as suas pretensões. Os cristãos fiéis de Tiatira, que não seguem a doutrina de Jezabel, não conheceram os mistérios chamados as profundezas de Satanás, mas simplesmente ficaram fiéis a Jesus. Os cristãos fiéis não terão outro peso. Até que chegue aquele momento, recomenda-se que os fiéis conservem o que têm,
sem acréscimos de outros pesos. Versículo 25. Mas fiquem firmes naquilo que já têm, até que eu venha. Os cristãos que não se deixavam seduzir pela doutrina de Jezabel, eles devem manter o que eles já têm: o amor, a fé, a dedicação, a constância, bem como uma conduta melhor do que a do início, quando eles começaram a crer. Versículo 19. Versículo 26. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor, alude àquilo que faz a vontade de Cristo até o fim. O vencedor deve manter a unidade com a causa de Cristo, onde a vitória dos crentes, dos fiéis, se faz dentro de um ambiente hostil, que se opõe a valores e práticas cristãs. Então, esse ambiente hostil, nós também vemos valores e práticas pagãs que se opõem aos valores e práticas cristãs. Ao vencedor se promete autoridade sobre as nações. Cristo presente ao vencedor, que eles irão reger as nações com cetro de ferro. Aqui quer significar que os vencedores irão pastorear. Aqui, o uso do bastão de pastor é para proteger o rebanho para os ataques dos animais. Aos vencedores de Tiatira se lhes promete participar deste governo, apresentando o poder absoluto de Cristo vitorioso, da morte e ressurreição, Cordeiro imolado, Cordeiro vivo. Seus seguidores sobre as nações rebeldes. Ao vencedor, Cristo lhes dará autoridade igual a dele. Versículo 27. O vencedor governará com cetro de ferro, podendo quebrar as nações como vasos de barro. Os cristãos que não se deixaram seduzir pela falsa profetisa Jezabel irão governar com cetro de ferro, um poder dado a Cristo, e que os cristãos de Tiatira participam pela fidelidade, por não abandonar a fé. Um poder sobre as outras nações. As nações serão frágeis, vasos de barro. Os cristãos terão mais poder que eles. Versículo 28. Pois também eu recebi do Pai esse poder. Vou dar ao vencedor também a estrela da manhã. O poder que Jesus recebeu do Pai, ele participará com os que se mantiverem fiéis. Ele será dado a estrela da manhã. É um símbolo também da ressurreição. Este é o poder dos santos, dos pobres e oprimidos, fiéis em Cristo. Os cristãos receberão a estrela da manhã, Vênus, onde eles são chamados a anunciar o fim das trevas e a chegada da aurora. É o símbolo da ressurreição. A estrela da manhã anuncia a chegada do dia e a chegada da luz, a ressurreição e vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente se exorta para que se escute o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa é a nossa reflexão sobre essa parte do livro do Apocalipse, a igreja de Tiatira. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.